Olá! O trabalho em questão tem como título Observação in vivo da ação de extratos vegetais de Cinnamomum verum e de Dieffenbachia pictea sobre a atividade fúngica de Cylindrocládio sp. Eu me chamo Raul Coimbra Miranda e atualmente sou mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia da Universidade Federal do Pará. Para introduzir o assunto, primeiramente, o que é o Cylindrocládio? Cylindrocládio é um gênero que abrange diversas espécies fúngicas, sendo estas incidentes principalmente em plantas de regiões de clima tropical e subtropical. A ocorrência de fungos desse gênero é devido às circunstâncias que essas regiões apresentam, como a alta umidade relativa do ar e também a alta temperatura regional. Ambas favorecem a disseminação e, consequentemente, a incidência do patógeno. Para demonstração, na figura 1 pode ser visualizada uma espécie ainda não identificada de Cylindrocladium, e nesta imagem é possível verificar as estruturas típicas do gênero, como os seus esporos, também chamados de conídeos, que são responsáveis pela reprodução do patógeno. Também é observado os conidióforos, de onde são originados os conídeos, além de extensões desses conidióforos, como suas fiálides e, por fim, sua vesícula terminal. Como é de se imaginar, as espécies de Cylindrocladium são agentes patogênicos para as plantas, e, para se enfrentar problemáticas causadas por esses agentes, a utilização de produtos químicos no controle fitossanitário ainda é persistente. Apesar disso, tem-se buscado alternativas de controle menos agressivas tanto para o meio ambiente quanto para o homem, sendo essas buscas realizadas principalmente no âmbito científico. Um exemplo dessas formas de controle menos agressivas é a utilização de produtos de origem natural. Dessa forma, o objetivo desse estudo foi verificar o efeito da aplicação in vivo de extratos vegetais de canela e de Comigo Ninguém Pode sobre a atividade fúngica de Cylindrocládio sp. Para se alcançar esse objetivo, foi realizada a seguinte metodologia. Primeiramente, a localização do estudo foi em pomar didático da Universidade Federal Rural da Amazônia, UFRA, campus de Belém, Pará. A obtenção do isolado fúngico foi por meio de coleção fitopatológica da própria instituição de ensino, especificamente do seu laboratório de fitopatologia. Já os extratos vegetais, eles foram obtidos por meio do método de extração por infusão, utilizando folhas de canela e folhas de Comigo Ninguém Pode. Estas folhas podem ser visualizadas nas figuras abaixo, sendo figura 2 folha de canela e figura 3 folha de Comigo Ninguém Pode. A concentração utilizada dos extratos neste estudo foi de 30%, sendo 9 ml de extrato bruto misturado a 21 ml de água destilada. Como hospedeiro para o patógeno, selecionamos a espécie vegetal Garcinia mangustana, popularmente conhecido como mangustãozeiro, e essa seleção foi feita devido a, nessa espécie, já ter sido verificada a mancha foliar causada por Cylindrocládio. Assim, em campo, deu-se início ao experimento em vivo, onde inicialmente houve a aplicação preventiva de 30 ml do extrato vegetal, tanto nas faces abaxiais quanto adaxiais das folhas. Em seguida, foram depositados 2 discos com micélio do fungo sobre as folhas. Para evitar que as folhas sofressem algum tipo de insolação, devido à aplicação do extrato, e também para impedir que o vento levasse os discos com micélio do fungo, as folhas tratadas foram revestidas com saco plástico umedecido. Estes sacos eles foram retirados ao segundo dia de avaliação, sendo que o experimento foi realizado durante 10 dias, sendo as avaliações feitas a cada 2 dias. Para representar as folhas da testemunha, foi aplicada água destilada, substituindo a aplicação dos extratos. E na figura 4 é possível visualizar a folha de mangustãozeiro tratada com extrato e também submetida à deposição dos discos com micélio do fungo. Diante disso, para avaliar o efeito dos extratos, levamos em consideração o surgimento da mancha foliar.
e, em caso positivo, seriam feitas medições, em centímetros, para os tamanhos médios da mancha. Estas medições tiveram como base aferições ortogonais opostas. Por fim, o delineamento experimental foi inteiramente causalizado e os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e também à comparação de médias pelo teste de Tukey a 5% de significância. Os resultados obtidos estão descritos na tabela 1, cujo título é Efeitos dos extratos vegetais a 30% de concentração sobre a ação fúngica de cilindrocládio sp, onde T1 é a testemunha, T2 o extrato de canela e T3 o extrato de comigo ninguém pode. Nota-se que, ao segundo dia de avaliação, nenhuma folha exibiu a mancha, mesmo as do tratamento T1, que não foram tratadas com os extratos. Entretanto, ao quarto dia de avaliação, as folhas das testemunhas exibiram os primeiros sinais de ação do fungo, visto que elas emitiram a mancha foliar. Em situação diferente, as folhas tratadas com os extratos continuavam a não exibir a ação do fungo, ou seja, não exibiam a mancha foliar. Foi no sexto dia de avaliação que notamos as incidências das manchas nas folhas tratadas também com os extratos vegetais. Apesar disso, as manchas presentes nas folhas do tratamento T1 permaneciam ocupando uma área foliar maior em comparação aos tratamentos T2 e T3. Esta situação continuou até o final do experimento, com as folhas do T1 mantendo-se com uma área foliar atingida pela mancha maior do que as áreas visualizadas nos tratamentos T2 e T3. Com isso, pode-se inferir que os tratamentos com os extratos vegetais, tanto de canela como de comigo ninguém pode, controlaram inicialmente a ação do fungo, porém não foram totalmente eficientes no controle do fungo, uma vez que a mancha ainda foi exibida, mesmo nas folhas tratadas com os extratos. Considerando isso, as conclusões a que chegamos foram que os extratos utilizados neste estudo controlaram a atividade do cilindrocládio sp até certo ponto, mas não inibiram totalmente o ataque do fungo. Desta forma, sugerimos que os estudos posteriores variem a concentração dos extratos, aumentem o período de avaliação experimental, mantenham por mais dias os extratos nas folhas e ou, durante o experimento, realizem mais aplicações dos extratos. Logo abaixo está a referência que utilizamos para o resumo, que é um trabalho de conclusão de curso de minha autoria e também da engenheira agrônoma Zândia Maria de Souza Nascimento. Este TCC ele foi utilizado como base para a obtenção desse resumo submetido e apresentado no 5º Simpósio de Produção Vegetal e Bioprocessos Associados. Obrigado.